Bom dia, tudo bem? Meu nome é Nayara, eu sou coordenadora da área de gestão de clientes aqui da CPFL Soluções e hoje daremos início a uma série chamada Experts, onde traremos maiores informações sobre o setor energético para que você possa tomar as melhores decisões para o seu negócio. E o primeiro tema dessa série será cenário de preços, que tem como objetivo trazer um panorama geral ali para o ano de 2026 e, principalmente, a mudança da metodologia na precificação da energia. Para isso, a gente vai contar com a presença da Mônica Zambelli, que é coordenadora aqui da área de planejamento energético do Grupo CPFL. Então, Mônica, gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco. Tá? E a gente vai começar por uma pergunta que é a pergunta que não quer calar, né? Que os clientes sempre mandam para a gente. Por que os preços de energia estão tão altos se os níveis dos reservatórios não estão críticos? Bom dia, Nayara. Bom dia a todo mundo que está com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Esse tema é bastante complexo, mas a gente vai tentar esclarecer os principais pontos e trazer uma boa visão para ajudar vocês. Então, para trazer esse panorama, eu voltei 5 anos no tempo para a gente ver o que estava acontecendo lá em 2021, quando alguns de vocês vão lembrar que a gente passou por uma crise hídrica. A hidrologia, que é medida por esse parâmetro chamado ENA, é uma valoração da chuva em termos de quanta energia ela pode produzir ali no nosso sistema elétrico, ela foi apenas 73% da média de longo termo, que é a referência que a gente usa para o esperado em um ano. Então, 73% bastante baixo, nossos armazenamentos, nosso estoque hídrico estava baixo também, 25% apenas da nossa capacidade, e os PLDs atingiram no segundo semestre o teto regulatório, que naquele ano foi de R$ 600 por megawatt-hora praticamente. Então, vocês veem ali uma sazonalidade muito bem definida, onde no primeiro semestre a gente ainda tinha ali uma volatilidade nos preços mais baixos, mas no segundo semestre, que é chamado período seco, a gente teve ali uma elevação muito forte de preços. Naquele momento, a gente entrou por várias ações, como contratação emergencial de termoelétricas, para suprir esse risco, e medidas operativas restritivas nas hidrelétricas, que significa ali a gente controlar melhor como gasta a água que a gente tinha, os estoques que a gente já tinha. Tá bom? Então, foi um ano assim, muito crítico, de bastante desafio para o setor elétrico, e os encargos bateram quase mais de 24 bilhões de reais, significando realmente um custo muito elevado para a sociedade daquele momento de risco e crise. Já em 2022, nós tivemos uma melhora hidrológica muito favorável. Então, aquela medida da ENA, né, que mede ali as chuvas, como eu falei, ela atingiu quase 100%. E isso possibilitou uma recuperação dos reservatórios, que começaram ali em 22 em apenas 33%, e os PLDs foram para níveis muito baixos, próximos do piso regulatório, que era ali em torno de R$ 50. Então, foi um momento que a gente saiu de uma crise de preços muito elevados para um período de preços baixos, devido ao favorecimento hidrológico. Porém, pessoal, a gente já tinha começado toda uma rota de evitar e mitigar momentos de crise, e principalmente a consequência desses momentos. Porque hidrologias adversas, a variação de uma hidrologia boa, um ano bom com um ano ruim, vão acontecer, fazem parte da natureza. O que a gente não quer é a consequência danosa e custos elevados para o consumidor e a sociedade brasileira. Dessa forma, a gente começou a fazer ações de política energética no escopo do Plano de Recuperação de Reservatórios, uma política do Ministério de Minas e Energia, para realmente vasculhar, procurar todos os elementos ali da crise, do desafio que essas crises causam, para a gente trazer ações prévias que evitem a gente chegar numa situação como a gente passou em 2021. Já naquele ano de 22, nós tivemos encargos em torno, abaixo ali de 6 bilhões de reais, já foi uma redução bastante acentuada, mas ela estava ali ligada realmente ao favorecimento do cenário hidrológico.
Em 2023, nós tivemos a continuidade dessa safra boa de chuvas, de essa hidrologia favorável novamente, superou 100%, que é uma situação que a gente não via há pelo menos 10 anos. E aí os armazenamentos tiveram uma recuperação impressionante para 58%. Essa recuperação só foi possível devido às ações que a gente já estava tomando para a recuperação dos reservatórios. Naquele período, o PLD se manteve muito baixo, e era uma consequência, então, dessa recuperação e das políticas. E, naquele ano de 23, a gente já tinha tido uma ação para elevação do parâmetro de aversão a risco, o chamado CVAR, que alguns de vocês já escutam por aí. Esse é um parâmetro matemático que serve para mensurar quanto risco o setor, né, nós, setor elétrico, queremos correr. Então, uma medida numérica, mas cada vez que a gente eleva esse parâmetro, a gente está dizendo que a gente topa menos risco para a população. Riscos em termos de abastecimento, de falta de energia elétrica mesmo, né, confiabilidade dessa energia. Naquele ano, nós tivemos um alívio de encargos muito expressivo, como há muitos anos a gente não via, com encargos que bateram ali perto de R$ 1 bilhão. Mônica, aqui em 2023 a gente teve um cenário com grandes oportunidades de contratação e preços ali na faixa dos R$ 100. Em algum momento, a gente deve ter um cenário parecido com esse novamente? Olha, não era muito difícil, porque aquele era um cenário onde a gente tinha uma exposição aos riscos e às questões hidrológicas muito maior do que a gente quer correr esse risco hoje. E, então, assim, essas medidas que foram sendo tomadas de política energética, elas realmente são uma via sem volta. Então, o que está acontecendo agora em 2024? A gente teve, no ano de 2024, a gente teve uma hidrologia adversa, ela registrou apenas 76% da média do esperado para aquele período, mas nossos armazenamentos estavam bons já. E, mesmo assim, a gente viu elevações muito expressivas no segundo semestre. Então, essas elevações de preço, mesmo com reservas boas de reservatório, elas são resultado das mudanças que a gente vem tendo nos parâmetros de aversão a risco e nas políticas de segurança na operação do setor elétrico. Essas mudanças elas vêm para ficar, elas são uma trajetória de ações que elas vão ocorrendo no tempo para mitigar momentos de crise e os custos elevados que eles trazem. Já em 24, a gente teve um fator importante também, ele é fundamental entender, porque ele permanece com a gente, que é a elevação da variabilidade dessa oferta de energia ao longo do dia. Então, ficou mais evidente que, à medida que os recursos energéticos renováveis, eólica, solar, crescem na nossa matriz, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, essas sobras energéticas aparecem, mas só no período diurno. No período noturno, que é quando a carga também é mais elevada, a gente precisa ainda de bastante energia. A principal fonte que supre é a hidráulica, mas vocês vão ver que a gente vai precisar de mais termoelétrica também, como está prevista a contratação ainda esse ano. Então, são situações em que a gente vem se preparando para que hidrologias adversas não tenham um efeito tão danoso para o nosso consumidor. No ano de 24, a gente viu uma elevação de encargos, mas nada parecido com os encargos do ano de 21 da crise hídrica. Então, em 24, a gente chegou ali em torno de 3,4 bilhões de reais. No ano de 25, a gente passou pelo segundo ano consecutivo de hidrologias adversas. O reservatório caiu pouco, 52%, fruto das ações que a gente vem tomando para manter as nossas reservas e a segurança do sistema brasileiro. Porém, em 25, teve destaques importantes na metodologia de formação de preço, nos modelos. A gente teve uma nova elevação do parâmetro de aversão a risco, que é o Ministério dizendo que nós não queremos, como sociedade, correr riscos elevados, então a gente aperta esse parâmetro para que a gente fique mais avesso aos riscos. A gente também teve representação mais detalhada do sistema, porque o nosso sistema está evoluindo. A gente vai ter ali, às vezes, possibilidade, esperamos, né, de leilão de baterias. A gente tem alta penetração desses recursos renováveis. Então, a gente precisa detalhar mais os nossos modelos
para poder fazer um planejamento, uma operação mais adequada. E as projeções mensais de geração eólica e de custos térmicos também foram incorporadas. Então, desde 2025, a perspectiva da geração eólica, ela também faz parte da formação de preço. E os custos termoelétricos. Então, situações como guerra na Ucrânia também perturbaram aqui os preços de energia no Brasil. Então, tudo isso são situações, são mudanças da metodologia que a gente não via em 2023, em 2022. São situações que a gente tem agora num panorama daqui para frente. Então, muito difícil mesmo a gente conseguir voltar para cenários completamente de preços baixos como a gente viveu. Uma notícia boa, pessoal, é que eleva os preços da energia, mas a gente tem uma queda do encargo. Então, no ano de 25, a gente teve encargos em torno de R$ 1 bilhão, que é bem mais baixo do que dos outros anos, mesmo com hidrologia diversa. Então, é uma troca. Você vai ver um preço de energia um pouco mais elevado, mas você tende a pagar menos encargos, porque você está se preparando, né? A gente está balanceando esses custos entre formação da energia e o encargo. Muito interessante, Mônica. É importante só a gente ressaltar aqui que em 2025 a gente teve a aprovação da MP 1304 em novembro, né, de 2025, que foi convertida na Lei 15.269, mas que ainda não há regulamentação. Por isso, a gente não conseguiu trazer aqui para vocês uma análise de impactos, mas o nosso time regulatório está acompanhando o tema bem de perto e todos os nossos clientes aqui, clientes da CPFL Soluções, receberão em primeira mão tudo relacionado ao tema, certo? E, Mônica, me conta mais, agora, diante desse cenário, de todo esse histórico, o que a gente espera? Qual o panorama para o ano de 2026? Bem, 2026 até começou com uma perspectiva boa ali de período úmido. Mas, nesse mapinha, a parte toda vermelha que vocês estão vendo é chuvas abaixo da média. Então, vocês estão percebendo ali um registro vermelhinho de chuvas abaixo da média, numa vasta região brasileira, numa região que é onde estão os nossos principais reservatórios, quase 60% dos nossos recursos hidráulicos estão aqui naquela região que está ali circulada. Então, a gente está virando uma hidrologia diversa novamente nesse período úmido. A gente registrou um dezembro e um janeiro, está indo pelo mesmo caminho, abaixo de 70% da MLT, que é a nossa média histórica. Então, isso é uma perspectiva adversa. Nossos armazenamentos iniciais não estão ruins, 46%, é verdade, nós conseguimos preservar nossas reservas, mas, diante de tudo o que eu falei das mudanças metodológicas e do propósito delas para a segurança operativa do sistema, esse panorama nos traz de volta a uma perspectiva de preços de energia elevados. Então, agora, em janeiro, a gente já está vendo uma média, né, um nível de preço acima de R$ 250 por megawatt-hora. Destaco para vocês os vales e picos. Os vales vão ser frequentes ainda nos fins de semana, onde a carga é mais baixa e nós temos ampla oferta de eólica e solar, mas há picos que vão acontecendo ali nos horários de fim de dia, principalmente durante a semana, que aqui já estão atingindo ali preços mais elevados também. Então, quando a gente fala de exposição, pessoal, a gente está falando de um cliente descontratado que está exposto à perspectiva desses picos e vales. E aí, quando a gente tem olhado ali para o 25, nessa volatilidade, a gente vê aqui que os níveis de preço em 25 estavam ali entre R$ 200 e R$ 300 a maior parte do tempo, mas que a gente tem esses vales diários ali nos fins de semana repetidos acontecendo, mas o que eu quero que vocês foquem é a questão dos picos. Então, no ano de 25, a gente já teve picos de energia no primeiro semestre, atingindo ali R$ 400, R$ 500, mas que no segundo semestre, por ser período seco, a gente tem uma expressiva elevação desses picos, chegando a atingir valores de R$ 1.000, R$ 1.400. Nos valores de regulação vigente, no ano de 26, a gente pode ter picos de até R$ 1.700 por megawatt-hora. Então, é esse tipo de exposição que estamos falando.
O preço, às vezes, a gente negocia ele como um valor médio, mas quem fica descontratado vai estar exposto a essas volatilidades e a preços de energia instantânea que podem chegar a R$ 1.700. Então, bastante preocupante esse panorama de 26 para quem está descontratado. Muito interessante, Mônica. E conta para a gente qual que é a relação desse cenário com as bandeiras tarifárias. Ótimo. A bandeira tarifária, ela é ali definida em 2 parâmetros. Temos o PLD, que é o preço dali da exposição de energia, mas também o GSF, que ele é um fator da geração hidráulica disponível. Então, vocês vão reparar que nos períodos úmidos, mais ou menos ali entre janeiro, abril, as barrinhas verdes elas se alongam, querendo significar que, como nós temos uma sazonalidade bem definida, uma oferta hidráulica grande no primeiro semestre, mas que se reduz no segundo, assim acontece no desenho da metodologia da bandeira também. Então, a alta oferta hidráulica no primeiro semestre, ela nos favorece bandeiras tarifárias verdes, custos mais baixos, independente do PLD. Então, a gente vê aqui que a situação em 26 é bastante diferente da de 24, onde os PLDs estavam no piso, mas aqui a gente permanece com bandeiras verdes. Então, em 2026, nós devemos permanecer com bandeiras tarifárias verdes, pelo menos ali até abril, mesmo com esse sinal de elevação de preços. Ali vocês veem claramente um fevereiro, um março, numa perspectiva de subida, mas que no segundo semestre, principalmente ali a partir de maio, junho, a gente já deve ter uma elevação dessas bandeiras para o amarelo, para o vermelho, podendo, numa perspectiva da própria CCE, que esse gráfico é dela, do que ela mostra no encontro do PLD, chegar a R$ 400 por megawatt-hora ali no segundo semestre e níveis de bandeira vermelha 2. Então, esse é o panorama aqui de 26 que a gente espera. E aqui, né, Mônica, é importante destacar que a bandeira ela é definida antes do início do mês. Então, aqui o que a gente vê de previsão de 183 para o mês de janeiro, a gente já está vendo um PLD realizando bem mais alto, né, na faixa ali de uns R$ 250 até um pouquinho mais. É isso mesmo, Mônica? Perfeito. Ela sempre tem que ser definida antes do primeiro dia útil. E esse ponto é importante destacar que agora, em janeiro, esses preços estão se elevando muito rápido. Então, o que aqui demonstra é que a gente, antes de iniciar o janeiro, tinha uma perspectiva de preços em torno de R$ 180, que agora já não existe. Mostrei para vocês ali que o nível de preço já está em 250. Então, essa variação ela está sendo muito rápida agora, no mês de janeiro, por ser um período úmido, por ser um período muito dependente da hidrologia e a perspectiva da hidrologia adversa que eu mostrei para vocês. Então, são movimentos de mercado muito rápidos. Nosso mercado é muito dinâmico para essa questão da resposta em preço. E, Mônica, um assunto que está sendo bem pautado e os clientes trazem muitas dúvidas para a gente é por que os preços estão altos se parece estar sobrando energia solar e eólica. Ótimo. Para entender esse efeito no mercado brasileiro, a gente precisa lembrar que a energia é um bem instantâneo. Então, para cada lâmpada que fica acesa, para cada segundo, milissegundo que a gente usa de energia, existe uma conexão, uma fonte no sistema fornecendo e produzindo essa energia. Então, é meio óbvio, mas o sol só brilha durante o dia, né? Então, a gente tem aqui no gráfico inferior à direita um desenho das rampinhas do solar e dos vales dele à noite. Então, a gente chega a atingir níveis muito elevados de geração, 25 gigas aqui no exemplo que eu trouxe, durante o dia, mas que à noite eles são irrisórios, eles quase não contribuem com a geração de energia. A eólica ela é também extremamente variável, formando o que a gente chama de rampas. Então, a gente tem períodos em que eu estou muito baixo, no meu exemplo aqui, 2 gigas, subindo em coisa de 1 hora para 9 gigas. Então, essas variações, elas, se não organizadas no sistema, elas podem provocar perturbações e quebras e fragilidades mesmo no sistema elétrico. Então, a gente não tem controle sobre essas fontes, elas são chamadas fontes não controláveis,
e elas estão ocupando uma posição, um share muito elevado na nossa matriz brasileira. Se podem reparar no gráfico da capacidade instalada, que a micro e mini geração distribuída, ela já ultrapassou a nossa capacidade instalada até de eólica. Então, as 3 fontes juntas, elas estão muito representativas, mas elas têm uma composição, uma aglomeração no horário diurno. Então, o que acontece com a gente essas sobras existem, mas elas estão localizadas em horários específicos do dia. E em horários que eles não estão com essa oferta elevada, a gente ainda precisa de termoelétrica, de muita hidrelétrica, que são nossos recursos controláveis e que a gente consegue usar para a estabilidade e segurança do sistema. Mônica, a gente já entendeu que a hidrologia e a geração contribuem muito para a oscilação de preço. Mas, além disso, o que mais afeta o preço? Ótimo. Aqui a gente tem os principais fatores que impactam o PLD. Então, a gente tentou agrupar tudo aqui nessa imagem. O número 1 é, de fato, a hidrologia, porque o nosso sistema ainda é 44% hidrológico na matriz elétrica. Então, a gente tem ali os armazenamentos de hidrologia como componente principal para o PLD, como eu já mostrei nos exemplos dos anos anteriores. Então, chuva, armazenamento, hidrologia. Um segundo fator que impacta muito diretamente o PLD é o nosso consumo e a carga, que está no oposto aqui. Então, o que acontece? Ela representa nós, consumidores, formando a demanda, a necessidade energética instantânea no nosso sistema elétrico. Então, ela possui um padrão histórico bem conhecido, mas ela tem tido variações muito amplas durante o dia. Por exemplo, a gente tem passado por mudanças climáticas que causam elevação de temperatura. A gente sente um calor mais intenso, a gente vive isso, né? E aí, o que nós fazemos? Aumentamos o ar-condicionado, consumimos mais energia. Então, essas mudanças climáticas também estão elevando a necessidade da carga e do consumo. Para efeito matemático aqui, pessoal, toda vez que aumenta a carga, eu elevo também o PLD. Eu estou puxando mais demanda, maior requisito do sistema, eu elevo o preço. Na outra ponta, que é o terceiro fator de importância, eu tenho os recursos renováveis. Eles já são 40% da nossa matriz eletroenergética. E, como eu disse, eles não são controláveis. Eles dependem completamente da disponibilidade do recurso natural. Botei ali sol, vento. Então, o que acontece? Toda vez que a gente tem uma boa perspectiva da safra de ventos, né, de bons ventos, uma boa disponibilidade solar, a gente aumenta o nosso recurso de geração e isso pressiona, desafoga o PLD. Ele traz o PLD mais para baixo. Então, mesmo numa situação de hidrologia diversa, se a gente tiver bons ventos, uma boa safra solar, a gente tende a trazer esses preços mais para baixo. E, no último fator muito relevante, a gente tem interferências externas e operativas. Aqui eu estou falando do sistema de transmissão, das térmicas e de todos os outros itens que compõem ali o nosso sistema interligado. Então, o que acontece é perturbações da rede de transmissão, indisponibilidade de usinas térmicas, elas têm que estar disponíveis quando a gente chama para geração. Se eu precisar, ela tem que estar lá, com custos de combustíveis e contratos acessíveis. Então, se eu chamei para gerar, ele tem que estar ali com o fornecedor do gás, do óleo, tem que estar tudo em dia ali, operativo, pronto para atender a chamada de geração. Na parte de limitações de rede, o que a gente se preocupa são eventos específicos. Ano passado, a gente teve a queda do Linhão de Belo Monte, que interrompeu ali o escoamento da energia do norte, já trouxe perturbações para o nosso sistema. Importante lembrar também a ocorrência na Península Ibérica, um desligamento, ali, um apagão que aconteceu em Portugal e Espanha. Então, nós estamos falando justamente de situações, de condições, né, de abastecimento, tanto da rede quanto do sistema gerador, que nos culminem com uma segurança energética para o nosso país. E tudo isso tem um custo, né? Então, perturbações na rede, indisponibilidades na rede, são o nosso quarto fator aqui do PLD. Mônica, realmente muito interessante todos os pontos que você trouxe aqui para a gente. E, para finalizar, eu gostaria que você trouxesse uma mensagem para aqueles clientes que estão descontratados para o 26. O que fazer?
Pessoal, vem se contratar, se proteger dos riscos, isso é fundamental. Período úmido, a gente tem ainda oportunidades, vocês viram que é o fator mais importante aqui. Então, a gente deve ter ainda oportunidades, janelas interessantes para contratação de energia até abril. No segundo semestre, quando a gente entra em período seco, as situações de risco e os preços sempre se elevam, isso é um comportamento natural da hidrologia, da composição do nosso sistema elétrico. Então, não esperem essa chegada do segundo semestre, não esperem esses riscos, venham, façam contratações seguras e fiquem tranquilos com o abastecimento da energia aqui com a gente. Mônica, muito obrigada. Foi muito enriquecedor, com certeza. Trouxe ótimos insights aqui para a gente. Gostaria de agradecer vocês que estão nos assistindo também. Muito obrigada. Convido vocês a continuar com a gente nessa série, né, de webinars. Logo a gente divulga ali as próximas datas. E estamos à disposição sempre que necessário. O nosso time de experts vai estar disponível, caso vocês tenham dúvidas. Os nossos canais vão estar disponíveis aqui na descrição do vídeo. Contamos com vocês para continuar com essa parceria, que seja muito válido e que a gente consiga contribuir para o crescimento do seu negócio. É isso, muito obrigada e até mais.